estamos mais uma vez aqui para mais um episódio do nosso Pode Empreender, nosso talk literário. E hoje eu estou com 3 grandes empresárias que fazem parte da minha vida, amigas, parceiras, empresárias, que também fazem parte desse livro. Como eu já falei aqui para vocês, esse livro é mais do que um livro, é um livro onde a gente quer dar voz às histórias. Então, não é para ficar na prateleira. Por isso, a ideia desse podcast, a gente pode falar um pouco de todos os temas que foram abordados aqui. Eu falo que é um livro de cabeceira, porque tem 23 histórias, um compilado de histórias completamente diferentes. E no final a gente percebe que a gente é mais igual do que a gente imagina. Então eu vou convidar vocês a estarem comigo aqui para esse bate-papo com 3 mulheres que eu sou muito fã. Tá ao meu lado aqui, Giovana, minha querida amiga, e mais do que eu falar sobre elas, eu quero que elas se apresentem. Então, Gil, a palavra está com você, minha amiga. Então, eu sou Giovana Dias, casada com Cláudio, filha do Elcio e da Maria do Carmo. Sou uma empresária apaixonada pelo que faço. Hoje, na frente de uma grande empresa de formatura, que é a 100% Eventos, líder de mercado, com um time de 45 funcionários. Então, me sinto muito honrada de poder liderar essas pessoas e de realizar sonho, porque formatura é sonho, né? Verdade. E a gente faz esse movimento na vida das famílias. Quantas pessoas a gente estuda desde criança, então a oportunidade que a gente tem, muitas das vezes, de comemorar toda uma vida acadêmica é fazendo essa festa do grau, né? Verdade. Da formatura. É uma nova fase da vida. E a gente vê como as famílias ficam felizes, né? Como é um momento de muito orgulho para os pais que estão ali vivendo esse momento com seus filhos. Às vezes pais também que formam depois de já terem filhos, né? Já não conseguiu fazer a faculdade, então os filhos ali com muito orgulho dos pais se formando. Então eu já passou pela minha vida mais de 1 milhão de pessoas. Uau! Já foram mais de 50 mil formandos, né? Parabéns. Então a gente faz e um são movimento vidas muito lindo aqui dentro impactadas, da Grande né? Vitória. E é um divisor de águas, né? Hoje a gente expandindo um pouquinho para o norte, já faço formatura no sul também e começamos a trabalhar no sul da Bahia. É uma nova fase da 100%. Estou expandindo para a Bahia, né? Novo para mim, mas eu estou bem entusiasmada com isso. Que bacana, que bom estar aqui com a gente. E você, minha amiga Cássia, me conta. Aliás, conta para quem está aqui com a gente, né? Bem, eu sou Cássia Ferraz, eu sou cristã, onde eu vou, a minha fé vai junto. Eu sou advogada há 27 anos, sou mãe de 3 filhos lindos. Eu sou professora universitária, eu sou palestrante, sou escritora. Tem uma história bonita, tem uma história que, de fato, inspira e a gente vai desembrulhar aqui um pouco isso para vocês. Que coragem, né? Tantas histórias boas aqui. Muita coragem. A gente vai falar coragem, resiliência, fé. E você, Martinha? Me conta. Eu sou a Marta Campos. Eu sou esposa, mãe, avó. Agora eu estou na fase de avó, que eu estou amando. Mãe com açúcar, né? É muito bom. Empresária, tenho 3 empresas, acrílico.com, a oficina do acrílico, a Marta Campos, todas trabalham com a mesma matéria-prima, o acrílico, que eu sou apaixonada pelo acrílico. Sou uma pessoa realizada, 64 anos de idade. Uma inspiração para a rede. E a cabecinha não para, é o tempo todinho, cheio de projetos, cheio de ideias. Coisa mais linda. Fonte de inspiração para todas nós, né? Que bom. Verdade. Mulheres, falando do livro agora, entrando aqui no capítulo de vocês, vou começar aqui pela Cássia. Como foi escrever? Fazer a experiência de escrever, né? De resgatar a nossa história, de voltar em dores, coisas que nos aconteceram, traumas, a gente sabe, né, que todas nós temos, e eu sei, gente, foi difícil para muitas que passaram aqui, já me contaram isso, mas eu quero saber da experiência individual de cada uma. Primeiro, foi uma experiência, para mim, lúdica, diferenciada, importante. Eu sou muito grata, assim, pelo convite, né, de fazer parte desse projeto.
e realmente vivenciar na hora que você está lá escrevendo. Relembrar é viver. Então, você revive mesmo emoções, né? Desde quando você era criança, porque eu começo a minha história desde muito pequena. E no meu caminhar, né, eu venho de uma família muito simples, de 2 mineiros que vieram da roça. Eu nasci no Morro da Glória, numa realidade bem simples e humilde financeiramente falando, com poucos recursos, né? E aí estudei e hoje eu moro bem, Elaine. Hoje eu moro de frente para a praia, hoje meu carro é um bom carro, meus filhos estão todos bem, mas do nascer até agora, até os dias de hoje, a gente passou por muitas histórias. E entre elas, 2012, eu perdi meu esposo, né? Num acidente muito desafiador, muito difícil para mim. Foi passar por essa fase. Ele ficou sumido 8 dias. Ele também era advogado, foi fazer uma viagem para BH, uma audiência, e ele, o motorista, fizeram parte ali de um acidente, né? E os 2 perderam a vida. E nós ficamos aqui sem saber o que tinha acontecido. Tinha sido sequestrado, se tinha morrido, enfim. 8 longos dias depois, nós recebemos a notícia que eles tinham vindo a óbito. É um negócio até que... Até falar. Imagina reviver e contar isso no livro. Então, contar eu vi que você contou bastante coisa. Não conta o livro todo, porque a ideia é que a gente gere, né, aquele desejo de quem está ali vendo a gente. Verdade. Mas, assim, você conta isso no livro. Como foi visitar essa história? Eu conto detalhadamente, né? Essa história, foi. Porque realmente foi talvez a mais desafiadora que eu tenho enfrentado até hoje. Então, assim, tem detalhes, convido aí vocês a estarem lendo, vale a pena, porque é uma história realmente de resiliência, é uma história de fé, tá? Porque você, para continuar vivendo depois de uma ruptura dessa, você tem que se apegar a algo grandioso. Eu me apeguei muito a Deus. Então, assim, é uma história interessante que vale a pena. Com certeza, é uma história inspiradora. E você, Marta? Como foi visitar essa história? A gente tem até um episódio da nossa conversa, né? Porque eu sempre faço esse briefing com vocês. E conta como é que foi quando você falou isso, mas história. Minha história foi exatamente assim. Eu falei, Elaine, eu tenho uma história para contar que a gente nunca acha, né? Verdade. Faz parte do nosso dia a dia, você vive essa luta, que eu digo que o que nós somos hoje é um resumo das coisas boas e não boas que a gente passou a vida toda e que nos leva a ser quem nós somos hoje. E eu achei muito estranho a Elaine me convidar. Eu falei, eu tenho uma história para contar. E obrigada, Elaine, porque depois que eu contei a minha história, fez tanta diferença. Começou pela minha neta, que ficou enlouquecida de saber que a avó dela tinha escrito um livro. Levou para o colégio. Levou para o colégio, escondido o livro da avó dela, que quis ir na noite de autógrafo. Ela ficou encantada, 7 anos, ficou encantada. E assim muitas mulheres. Eu espero que com esse livro a gente consiga mostrar para várias mulheres que quando a gente chega num patamar, eu já tenho 64 anos de idade, não veio de graça. Veio com muita luta, veio com muito suor, muito desafio. Você também passou por uma situação então, eu passei difícil, por muito né? desafio. Eu, com 7 anos, cozinhava para 8 pessoas. Minha família também era do interior, entendeu? Então, eu digo que eu já gerenciava uma casa com 8 anos de idade. Com 17, eu já saía de casa com a marmita debaixo do braço, 5 horas da manhã, e voltava para casa meia-noite. Passou por uma depressão. Passei por uma depressão que a gente sabe que não é fácil sair. O meu final no banco foi uma depressão. Eu tomava 6 remédios para levantar da cama. Gente. E aí eu agradeço a Elaine que me chamou para entrar na Rede Mulheres de Negócio, e ali eu consegui eu vejo tanta energia nela. Tanta energia, né? Mas ela estava apagada, essa energia. E se, quando né, a Elaine me conheceu... desistido, né? Por isso que voltar à história é revisitar esse passado, mas resignificar, ter uma chance de olhar para ele, porque às vezes quando vocês estavam vivendo, né, um luto, a depressão, vocês não imaginavam que fosse escrever a história de vocês. Que louco isso, né? E você, Gil, conta. Eu acho que eu fiquei mais emocionada quando eu li do que quando eu escrevi.
Sério? Eu já li, né? Porque você viu a história pronta, né? Isso. Que E aí legal. parece que a ficha caiu. Aí a Aí ficha a ficha caiu. caiu. Quando eu li, eu falei, uau, sou eu mesmo. Olha E isso. que história Essa linda, história. né? Aí É, você viu eu que história fiz maravilhosa. isso, né? Essa é a minha história. Então, acho que o livro ele trouxe muito essa realidade pra gente, né? Da gente poder visitar esses momentos, A revisitar. base, Porque a gente não para pra pensar nisso. Elaine. Não. A gente vive uma vida... Bom, vou falar de mim, né? Automático. Dia a dia, todo não. dia, tá de manhã, você tem um monte de tarefa pra fazer. Verdade. Eu com grandes desafios no meu negócio, É eu tenho isso aí. 100%. Eu tenho a Alto Padrão, que é uma outra empresa de formatura, Sim. que a gente pegou tem 2 anos. Sim. Eu tenho uma franquia da Vox, que é uma escola de oratória. Então, a gente tem um monte de coisa além da nossa vida pessoal. Verdade. Né? E aí, de repente, para tudo. Vamos olhar um pouquinho para o Pra que é nós, você. né? Como é que foi sua trajetória? E aí foi muito legal, assim, eu poder Muito vivenciar tudo isso e E Ver chegamos a o quanto empoderar, não é? somos maravilhosas, Exato, né? nos Aquele empodera, salto porque alto. quando você vê a coisa pronta, como você disse, você fala assim, uau, que história bonita, né? pois é. A E minha aí a gente história se é bonita. emociona, né? É. De saber que, pô, a gente Olha onde eu gente cheguei. é grande pra caramba. E é sobre isso. Olha onde eu cheguei. É. Exatamente. A gente é grande e dia às que eu vezes se recebi- sente pequena, né? No dia que eu- Muitas vezes, né? A gente se o sente dia que eu incapaz, recebi esse- se sente improdutiva. Não sei vocês, Não, mas e eu tenho também- muitas tarefas. Tem dia que eu olho pro Não. meu dia e falo, No nossa, dia assim, que eu olhei esse eu tô livro, improdutiva. E como Olha que assim? Eu louco. fiz tanta coisa hoje. Você quer ver outra Então, a gente coisa, tem gente? Tem. culpa, né? Culpa. Essas doideiras Não, e todas na você cabeça. vê que você viveu poucas e boas, né? Você, é como a Marta disse, né? A gente é um somatório de tudo que vivenciamos, de bom e de ruim. E você passou, você é vitorioso, você venceu. Por mais desafiador, né? Martinha contou aqui o desafio dela, o meu. Quanto mais desafiador, e depois quando você vê que passou, você superou, você conseguiu, isso também gera um empoderamento O em dia nós. que eu vi essa capa desse livro, eu fiquei Ficou enlouquecida. lindo, né? Gente, eu não acredito, não acredito. Eu, sou eu, na capa Sou eu de que um estou aqui na livro. capa de um livro. Eu fiquei E eu espero Apaixonada. verdadeiramente inspirar muitos Muitas jovens, mulheres. porque eu abri a minha empresa muito jovem, com Verdade. 22 anos. Verdade. Eu tenho uma família que me apoia muito, que é meu pai e minha mãe, Que são bom, pessoas que simples bom. também, que vieram também do interior, Olha enfim, que com uma bacana. essência simples, humilde, mas são pessoas muito guerreiras, persistentes, Isso e me aí. ensinaram isso. Então, abri a empresa com 22 anos, eu fui muito corajosa, persistente, resiliente, eu quebrei muito a cara. A gente sabe que não é orgulho, fácil. imaturidade. Mas olha o E hoje a insight gente que eu tem tive uma história agora. Não é de fácil 22 ser anos no empresária. mercado de formatura. Eu fui pioneira no meu segmento aqui. Praticamente a empresa que foi uma das primeiras a abrir e uma das únicas que ficou até hoje. Porque muitas que estiveram comigo nessa época já não existem mais. Mas olha que legal. Vendo você falar, vendo Martinha falar, eu falei, nós tivemos família, Base A familiar. base familiar Isso é forte. Isso aí. Então, isso nos Eu inspira a sermos assim para os nossos filhos, para os nossos netos, ou seja, referência. E como você disse, para os jovens, né? Sim. Então, isso. Sim. E da época dos nossos pais, não precisava de contrato, né? Verdade. Era Foi só a negócio. palavra, né? Índole, caráter. Verdade. E a gente aprendeu tudo isso e a gente passou isso para os nossos filhos, Isso não né? se compra, né? Não se compra. Que a gente Não se compra. São já traz o valores, né? nosso- São valores. o nosso DNA, na nossa essência. E aí a gente Isso vê não se histórias compra. de mulheres que têm uma base familiar muito forte, que passaram cada uma por seu desafio. A gente está falando da Giovana, que teve já uma estrutura, né, uma inspiração, já teve uma família de empreendedores, que é uma curiosidade, porque a Giovana poderia facilmente ter seguido, né, a carreira do pai. Sim. E ela foi desbravar outra coisa. O pai dela é dono de um Bacana. frigorífico e há muitos anos. E hoje ela, não, eu quero construir a minha história. Mas Elaine, Não foi sabe isso? que Me meu conta pai, isso. sim, meu pai, mas ele sempre me incentivou A ter o seu próprio a ter a minha negócio. história. Que bom. E eu, por várias vezes, né? Bacana Várias isso. vezes, a gente não conta isso. Não sei nem se a gente está contando isso no livro, mas é muito choro, né? Para chegar aqui, né? Sim. Nossa, quantas vezes o Joelho travesseiro no da chão. gente, né? A sua empresa tem quanto Por tempo? isso, 22? 22 anos, A minha é. tem 26. Imagina quantas
situações, histórias, nós já passamos. Quantas crises financeiras, que eu sou advogada. Muitas crises financeiras. Economia, meu pai e nosso minha mãe nunca me país. deixaram desistir. Por várias vezes eu chegava em casa e falava, gente, Resiliência, não eu não quero mais desiste. isso, né? Por que eu tô vivendo isso? Vende almoço, minha janta, aquela loucura. Sim. E minha mãe falou, minha filha, É isso aí. você Não tem uma profissão desiste. tão linda. Bacana. É isso aí. Você trabalha com alegria, com pessoas felizes, né? Com realização de sonhos. Eu me lembro uma vez eu chorando lá em casa e ela falava, imagina as pessoas que trabalham no hospital com doença. Sim. Você trabalha com coisas bonitas, com belos Festa, corações. né? alegria, E aí aquilo foi me comemorações. enchendo, né, de esperança, de força. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre foram duas figuras muito fortes na minha vida e que nunca me deixaram desistir, porque às vezes a gente tem vontade de Tem desistir, sim, né? tem Mas sim. aí vamos botar aqui na Se roda. você não tem resiliência, você desiste. Vamos botar na roda. Ela teve um ambiente que favoreceu. Sim. Você teve um ambiente que favoreceu? Então, eu também sou empresária, né? Eu tenho uma empresa de ramo alimentício. Meus pais, como eu vim dessa família, assim, com poucos recursos, desde novinha, eles me estimularam a empreender. Então, eu comecei a empreender onde? Vendendo Avon, vendendo Natura, vendendo roupa e coisas desse tipo. Para Fiz tudo comprar, você também fez, né? Para comprar as minhas coisinhas. E aí, com 18 anos, eu abri minha primeira empresa, que foi uma lojinha de roupa, uma boutique, na época chamava assim, de bairro. Eu e minha mãe éramos sócias, viajávamos para São Paulo, naquele bate e volta, ia lá no bairro Luz, Bom Retiro, comprava roupa lá, revendia. Você fez? Isso tem uma história parecida. Belo Horizonte, Santa Catarina, roupa de frio. Caiu uma escadaria, Nem rolante, fala. caiu minha mãe com um saco de roupa lá embaixo. E nesse mesmo período, passei no curso de Direito. Então, eu estudava à noite, trabalhava nessa loja de dia e vamos para frente. Então, sim, teve muitos momentos que a gente pensa em desistir. E aí, pessoas que estão próximas falam, não desiste, não desiste, não desistiu, você alcança o sucesso. Inevitavelmente, se você persistir, né? Erra, recalcula a rota, acerta e segue. Hoje eu não estou no ramo de roupas, né? Eu estou no ramo de produtos alimentícios e advocacia, mas passei por essa experiência, porque tudo é experiência, não é, Marta? Tudo é experiência. Marta, conta Tudo é você. Você experiência. teve um ambiente que te impulsionou, que te inspirou? Você buscou inspiração em outros? A minha mãe é guerreira. A minha mãe ficou viúva com 32 anos de idade, com 7 filhos. Eu tinha 5, meu irmão mais velho tinha 15. Você imagina você ter 7 filhos com 32 anos de idade? Meu Deus. E ela não é uma consigo empreendedora até hoje. Ela tem 94 anos de idade. Até hoje ela toma conta do café, do coco, da água. Vai lá, bota o dedinho para ver se está molhado. A minha mãe é altamente guerreira. Ela Muito, não desiste você é de nada. muito assim, Eu sou né? muito a minha mãe. Muito. Está sempre pensando em algo novo. Ela tem 94 anos de idade. Ela planeja até hoje. Uau! Altos planos. Mulheres, e aí a gente vai falar assim, a gente viu que tem muitos desafios aqui, mas sobre fé, as experiências de vocês, né? Porque eu vi também que tem muito aqui, muita fé. Eu percebo que somos tão improváveis, né? Viemos de lugares que a gente não imaginava talvez chegar aonde chegou. Exato. A Gil, com a história dela, com mais de 20 anos, tantas pessoas que você impacta não só como funcionários, alunos, né, que são seus clientes, mas como seus próprios funcionários. Eu vejo o quanto você cuida, zela pela essa relação. Então, como que fica dentro desses pilares que regem, né, o empreendedorismo? Como que fica isso na vida de cada uma de vocês? Bom, vou como é que vocês começar porque classificam? Eu amo esse tema, né? O que acontece? Ao longo da minha jornada, eu também me deparei com situações, além no próprio negócio, de saúde também, né? Além de eu ter perdido um marido, em 2017 eu perdi minha mãe, em 2020 eu ainda peguei um Covid, numa versão grave, 30 dias internada. Então, esse contato com a morte, quem se aproxima da morte sai com um olhar diferente para a vida. Então, o que eu entendi? Que nós somos passageiros aqui. Sim. Nós temos um tempo entre nascer, a partir do momento que você nasce, a gente não sabe o que uma criança que está nascendo hoje vai ser
no futuro, mas uma coisa nós sabemos, é que ela vai partir um dia. Então, esse contato com a morte faz você lembrar que nós somos finitos. E no dia a dia, a gente já acorda atrasado, essa vida de empreendedor, essa vida nossa é corrida, a gente já acorda, já um monte de coisa para fazer. Chega à noite, estamos cansadas, vamos dormir, no outro dia começa tudo de novo. A gente esquece dessa finitude. Então, essa finitude me aproximou de Deus. Então, assim, a fé é um pilar na minha vida, é uma base para mim, e foi algo que me tirou daquele momento tão difícil da perda do meu esposo, porque ele era um esposo incrível, um marido maravilhoso, um pai lindo, amoroso, carinhoso, era rimo de família, é ele que cuidava de nós. Então, naquele sofrimento, Deus foi a base. Então, a experiência Fé. espiritual que você teve, ligando a sua vida pessoal com a sua carreira, foi esse momento. Foi esse momento. Que E me aí, aproximou demais te de aproximou. Deus. E você, Marta, teve algum momento? Eu tenho 7 anos que a gente tem um problema de saúde lá em casa. Meu marido quebrou o fêmur e aí pegou osteomielite. E aí você passa 60 dias dentro do hospital, 30 dias, 40 dias. De 2 em 2 dias ele subia para o centro cirúrgico para fazer uma limpagem, né? Eu quero abrir um parênteses. Então é por isso, no dia que eu estive internada, 30 dias, Martinha me ligava todos os dias, mandava mensagem. Coisa mais Eu linda. nunca vou esquecer, Marta. Por isso que agora você falando do seu esposo, eu entendi a sua Sabe o quanto é importante, né? sensibilidade para esse tema. Não é fácil, é muito difícil quando você está dentro do hospital, morando dentro do hospital, que o hospital passa a ser o seu segundo endereço, e aí só tem uma pessoa que te ajuda, é Deus. Se você não tiver fé, se você não acreditar, se você não apegar a Ele, você não consegue. E administrar a E empresa. família, e aí você tem a Filhos. família, tem a filha que acabou de ganhar neném, o pai tá no hospital, a filha tá ganhando neném no outro. São fases, coisas difíceis que a gente passa na vida. E aí você diz, é Deus. O seu companheiro do seu dia a dia é Deus. É um karma que você tem, que não é amigo, não é parente, não é ninguém que vai ajudar. É você com ele e ele que te dá força. É sobre Você isso viu, aí. me conta, como é que é? Teve algum momento que você viu na tua carreira que a espiritualidade, essa conexão com Deus fez muita diferença? Te tirou de algum lugar muito difícil? Elaine, a vida toda, né? Assim, eu sempre fui muito ligada na espiritualidade, mas assim, lá em casa minha mãe injetou isso na gente, né? Ela ensinou pra gente o caminho e ela sempre conduziu a gente para esse lado. Então, assim, eu fui animadora de crisma, eu sempre fui muito atuante em igreja, e depois que eu abri a 100%, deu uma diminuída, porque a igreja, né, às vezes toma um pouquinho de tempo, eu não consegui somar tanto mais ali, mas eu nunca deixei, né, de viver a minha espiritualidade e dentro da minha religião, que é católica, mas muito mais espiritual do que religião. E aí, assim, um momento que eu tive na minha vida, que já teve vários momentos, mas eu tive um momento na minha vida que minha irmã sofreu um acidente de carro, e aí, assim, foi muito interessante, porque no momento que ela sofreu um acidente, minha mãe estava voltando do convento, minha mãe sempre ia, né, e aí ela tinha passado 20 dias fora na Itália, e eu liguei para ela para saber onde ela estava, porque eu estava em casa tomando café, eu falei, gente, tem um tempo que eu não vejo minha irmã, e aí o bombeiro atendeu o telefone, estava dentro do carro dela, um acidente, e minha mãe estava voltando, né, do convento. Minha mãe abre a porta, eu dou notícia, enfim. E nesse momento foram 40 dias de UTI, né, foram 40 dias de sofrimento ali, a gente nunca... O que mais segurou a gente foi a nossa fé. Sim. Deus, a gente... Tem uma força que a gente não sabe. Eu e toda a minha família. E também nos meus negócios, porque eu me afastei ali da 100% durante quase 6 meses, assim, para cuidar da minha irmã, junto com minha mãe, e ele nunca me abandonou ali, né? No sentido empresa. Aí. Eu sempre tive minha equipe, eu sempre tive todo mundo ali muito próximo, e a coisa continuou sendo feita comigo, mais ou menos, né, no negócio. Então você vê a força que ele tem, que ele age na nossa vida, né? Como ele segura e sustenta a gente.
E a gente não relaxou nem um dia, né? Com ela, e hoje ela tá aí, dirige. Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, ela conhece. Linda, maravilhosa. Dirige, Cheia de vida. Cheia de vida. Que é Deus, né? Não tem outra outro nome, né? Não tem outra força. E ele tá todos os dias, né? Ele nos protege todos também. os dias. Você fala muito sobre isso, você também, né, Martinha? Eu acho que acordar com ele, dormir com ele é essencial para que a gente continue em pé. É. Né? Não, eu ele vejo a minha vida em todos os sentidos. Eu sou como você, e eu vejo Deus assim, numa flor, eu vejo Deus nas minhas gatas, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus em tudo. A perfeição, o detalhe. Inclusive aqui, né? A gente conseguiu reunir vocês aqui. Nesse projeto maravilhoso, que isso aqui foi uma inspiração divina, né? Foi. E às vezes passamos por um livro, passamos por vários desafios nesse livro também. Muitos desafios. Aonde ele está levando a gente, né? Vamos fazer um projeto lindo que depois nós vamos contar. Então, eu acredito também que empreender é também ser instrumento de Deus, sabe? Porque é o dom que ele nos deu, cada uma de vocês, o meu aqui, em unir, ser ponte, né? Trazer essas histórias para poder inspirar outras pessoas, mas cada uma com a sua individualidade, tem sua história, tem seu percurso, e o empreender é justamente usar o nosso dom a serviço do próximo, né? E uma coisa linda. Por várias vezes, eu, né, sou empresária, e meu pai também. Meu pai tem frigorífico, e a gente, quando se reúne lá em casa, às vezes em alguns momentos de cansaço mesmo, né? Eu tenho uma mãe muito sábia, e ela nunca deixa a gente esquecer de como a gente como a gente é importante para todos os colaboradores que confiam na gente. Quantas famílias a gente alimenta através da nossa força e resiliência de todos os dias acordar de manhã e sair para trabalhar e conduzir, né, todo esse trabalho. Então, minha mãe, por várias vezes, ela faz a gente lembrar disso. Lembrar disso. Importância, Filha, porque... Elcio, olha quantos funcionários vivem da são frigorífico. impactados, porque né? no mínimo... Quantos funcionários vivem do seu negócio. São no mínimo 3, de 3 a 4 pessoas que dependem daquele colaborador que está ali. Sim. Mas uma coisa linda desse livro, você estava falando assim, que é projeto de Deus, eu estava vendo, é como se, de fato, Deus tivesse reunido 23 pessoas com a sua história e nos eternizou aqui, né? Nós estamos juntos através de Elaine conectadas, né? De conectar o resto e da até vida. quando a gente partir, isso aqui vai estar contando a nossa história. Um pedaço da história de vocês, é isso. Da nossa história, inspirando pessoas a escrever suas próprias histórias. Exatamente. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Eu vejo ele nesse projeto. Porque eu falo, obrigada a Deus. Vocês sabem disso, né? Eu fui na igreja para abençoar esse livro. É incrível. E ele mostrou, eu falei, Senhor, toma o livro, tá aqui nas suas mãos. Consagrou, né? Consagrei. E 2 dias antes de fazer o lançamento do jantar, 5 horas da tarde, ele me mostra o defeito do livro, todos os livros impressos, todos os livros. Eu só lembro fé dessa. E acreditar que se ele mostrou, ele tá aqui, né? se ele mostrou, ele vai bancar o preço, entendeu? Porque muitas das vezes a gente tá bancando, não é ele que quer, a gente que tá indo, mas quando ele tá na frente, ele dá suporte, direção, assim como os lugares que nós estamos alcançando, né? A viagem que tá chegando, é só ele, não é mais ninguém. Exato. Né? E outra coisa, vocês... às vezes as pessoas se apegam muito a Deus na hora do sufoco. Verdade. Eu agradeço também. toda a minha felicidade, aonde eu estiver, que eu esteja feliz com a minha família, viajando, fazendo as coisas que eu gosto, eu estou sempre a Deus, obrigado. Ou seja, não é só no momento ruim. Né? Porque as pessoas veem dele só na hora ruim, né? Na Gratidão, hora do sufoco. Né? Gratidão. Eu agradeço. Mas aí é que tá. Nos momentos difíceis que a gente passou, todas vocês passaram, eu passo, a gente conseguir entender, eu acho que essa espiritualidade, né, que hoje está sendo muito falada também, a gente está ouvindo muitas pessoas falando, talvez a mídia também, a mídia, o digital, né, fez com que isso tivesse uma força maior, mas vocês conseguem entender o quanto eu, pelo menos, vou jogar uma coisa aqui para vocês,
todo caos, depois vem algo muito bom. Então, se É apaixonar pelo processo. caos, É processo. se apaixonar pelas crises, porque é ela que faz a gente ficar ainda mais forte. Vocês já perceberam isso? Não tenha dúvida disso. Que se não Depois da fossem essas tempestade, dificuldades- vem Lembro, um você dia me fez de sol eu me lindo. lembrar de um versículo bíblico que Tiago fala assim, ó, né? Seja gratos por estardes passando por um momento muito desafiador. É bom passar pelo momento A desafiador. gente cresce. Você Cresce. cresce, a sua fé cresce, É você verdade. enxerga muito mais além e você sobe de nível Sim. na vida. E aí, falando de neurociência, né? É como se, na verdade, é mais neuroplastia, né? É como se o nosso cérebro fosse sendo moldado. Porque aquilo que te abalou, hoje não vai te abalar mais. Verdade. Você ganha cresce, uma musculatura emocional a cada dificuldade, a cada crise que você passa. Então, para quem está ouvindo a gente não sabe qual é o momento de cada uma que está vivendo, a dificuldade de se reposicionar no mercado, ou a dificuldade de começar algo, né? De ter perdido Ou de ter alguém. perdido alguém, ou de estar passando por uma depressão, ou de estar sobrecarregada, exausta. A gente se descansar, né? Descansar no Senhor e entender o porquê que aquilo está acontecendo na nossa vida. Eu vou te falar que normalmente, onde você é mais provado, é onde você será mais usada. Provada, né? Estamos em ambiente feminino. Aonde você é mais provada, é onde Deus mais vai te usar. É por isso que eu acredito que as nossas histórias, essas histórias não aconteceram por acaso. As histórias de cada uma que está nos vendo não é por acaso. Agora, o que nós vamos fazer com elas, né? Exato. Porque não é sobre da onde nós viemos e nem o que nós passamos, mas o que nós vamos fazer com isso. Porque tem a história do servo mau. Se a gente tem o talento que ele já nos deu, e a gente não usa, esconde, ele tira e dá para o outro. Até o que você tem, exatamente. Até o que você tem. Então, será que realmente estamos usando isso a favor do próximo? Porque eu acredito também, gente, vou jogar aqui mais uma na mesa. Acredito também que a gente fica muito no egoísmo. E tem uma passagem da Bíblia que Jesus faz uma oração falando exatamente, estou falando muito, né, da espiritualidade, mas a verdade, gente, é porque esse assunto, e mais reforçando, não é religião, é espiritualidade, porque a Bíblia deveria ser lida por todas, porque ali fala sobre gestão de crise, gestão de pessoas, network, dinheiro. É um livro milenar de sabedoria. Para mim é um mapa da vida, isso individual aí, de cada um, uma bússola. Um norte, E aí o que acontece? Deixa eu lembrar agora, se vocês lembram aí, me ajudam a lembrar. Mas ele fala exatamente que, Senhor, peço para que o Senhor dê sabedoria para as pessoas não ficarem na individualidade, no ego. Sim. Então, quando a gente olha, e não vou fazer isso porque eu tô cansada, eu não vou gravar esse vídeo porque vão me julgar, não vou fazer isso porque eu não sei se você aceita. Até para nascer, nós nascemos em 3. Você precisa do seu pai, da sua mãe e você nasce. Deus quer falar alguma coisa. Sim. É para nós vivermos em comunidade e dividir, compartilhar. Não vou nem falar é para a gente compartilhar. Então, você esconder o talento, guardar só para você não serve muito. Quando você compartilha, quando uma pessoa que vê a sua história e você a inspira, ela pensa assim, se ela venceu, eu também posso. É sobre isso. Ou então, quando você dá a mão à pessoa e puxa ela. Tem pessoas que você precisa fazer isso às vezes. Você pegar na mão e Fomos levar. tão influenciadas. Você faz muito isso. Que possamos influenciar e todos nós podemos dar uma palavra, um conselho. Com certeza. E aí vamos jogar aqui agora. Mulheres empresárias no mercado de trabalho, como é que vocês estão vendo? Chegamos, alcançamos, o espaço está aberto. Como é que vocês estão vendo? Que delícia. Isso? Deixa eu falar de mim. Eu sou a 5ª filha, mulher, de um casal com 6 filhos. Só que meus 4 filhos mais novos são homens. Aí eu nasci. Eu já tive que nascer. Seus quase irmãos. Homens. Você falou filhos. Você falou seus filhos. Tá. De 6 filhos. Eu sou a 5ª de 4 irmãos homens. Então, eu já tive que nascer. Ela tá falando de espaço, né? Eu já tive que nascer falando assim, opa, eu tô aqui... Porque eram 5 homens na minha casa.
Quando eu fiz direito, há 33 anos atrás, era uma profissão extremamente masculina. Na minha sala tinha mais homens do que mulheres. Era um ambiente masculino. Então, eu também tive que criar o meu espaço dentro da advocacia, tá bom? E aí dizer, olha, eu estou aqui, eu sou advogado, eu também faço bacana, eu sei fazer direito, eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo, enfim. Então, o que eu tenho visto é que as mulheres de hoje em dia têm vencido essas bolhas, elas têm rompido. A gente não via tantas empresárias hoje, a gente tem aí a rede Mulheres de Negócios, que é formada basicamente por mulheres empresárias. Mulheres empresárias. Então, eu tenho visto que já tem mudado muito, mas precisa melhorar ainda mais. O que você acha, Marta, sobre isso? Olha, eu sou A mulher no mercado. Eu nasci. Porque tem 2 pontos que eu vou jogar aqui também para vocês. Uma é entender que os espaços foram abertos e outra é a mulher entender que ela pode. Porque eu percebo que também tem um pouco, lógico, gente, a gente está falando aqui, nós somos privilegiadas, tá? De verdade, somos privilegiadas, mas a gente sabe que muitas que estão na CLT, elas passam por muitos desafios. Verdade. Talvez são realidades que a gente nem conhece totalmente. Mas eu também, dentro desse universo da visão sistêmica, da mentoria, eu vejo que muito dificuldade de autoimagem, de como se vê, de se empoderar do seu próprio poder, né, do seu próprio lugar, A mulher não sabe quem o poder eu que ela sou. tem. Como que você vê isso, Marta? Eu acho o seguinte, nós já nascemos empreendedores. Eu acho que a gente já nasce administrando uma casa que é uma empresa. Também acho. Eu já nasci administrando uma casa E você onde você começou tem com tudo. quantos anos? 14? Com 7 anos Com eu 7 cozinhava anos, para todo mundo. gente, Lá em casa cozinhando. eram 6 homens, eu única mulher e caçula. Então, eu tive que chegar dizendo, eu cheguei chegando e Se impor, né? me impor, porque senão eu ia fazer o time de futebol, eu era goleira, levava bolada para todo canto, subia em árvore, eu era... Sim. Nunca fui Bolinha fácil, de gude, nunca fui pipa, bolinha de gude, tudo sei, isso. Sei o que é Tudo isso. isso era brincadeira de homem. Sim. Aí fui trabalhar em banco. Banco era só homem, Basicamente só homens tinha também. gerente. Mulher Uma história nunca, muito e você parecida com a tinha que minha. trabalhar muito para dizer quem você era, porque o salário era diferente, as promoções. Imagina. Então, E assim, tinha, abrindo parênteses, tinha aquela história de sentar na poltrona lá? Como é que era isso sempre naquela sempre época? teve. O pessoal achava que para ser Você passou por algum momento difícil? vários. Eu era bonitinha, Olha aí. atirada, então assim, sabe? Jogo de Aquele cintura jogo demais. assim, não, Chegar vamos à jantar, vamos, vai gerência de eu, uma grande instituição vamos como jantar banco. fora, vamos, vai eu, você e meu marido. Vou convidar meu marido, a gente vai jantar fora, porque eu sempre fui ousada. Vamos sim, vou chamar a Daniel, a gente vai jantar fora, porque eu tenho 44 anos de casado, né? Foi meu primeiro namorado, casei, Incrível, gente, meu namorado. durmo de mãozinha dada até Coisa hoje. mais linda. Então, assim, vamos jantar fora, vamos. Então, sempre teve isso, né? Você sempre tem que mostrar mais. Eu acho o seguinte, que nós podemos sim. O que acontece é que hoje não tem nada que a mulher não possa fazer. É verdade. Agora, ela tem que saber o valor que ela tem, e esse é o grande problema. Para saber As os mulheres lugares que ela pode chegar e onde ela também tem que sair, Mas mais né? do que isso, ela tem que Exato. se apropriar desse Ela lugar. tem que se sentir. Antes mesmo de ser, ela precisa entender que ela pode e se apropriar disso. Do seu próprio poder. Do seu próprio Porque aí poder, ela não vai da permitir certas importância, coisas, nem isso. certos lugares. O que você Exato. acha, Gil? Eu sou muito fã do autoconhecimento, né, Elaine? Sim, isso aí. somos. Porque não existe milagre. Não. A gente está falando aqui de mulheres que tiveram mães fortes. Exigentes isso aí, também, né? né? Não sei vocês, mas eu tenho uma mãe muito Fortíssima. forte, meu pai também. Muito boa também. Então, que sempre me botou para frente. Você pode, você vai, Você você consegue, é isso aí. né? E aí eu já vim, né? Minha base já foi essa. Agora tem mulheres que não. Não. Que não, exatamente. Contextos completamente diferentes. Exatamente. E aí tem todo o histórico mesmo do ser mulher. Né? E aí Não é onde ser a gente vai mulher, inspirar. é ser uma- e aí- A ideia é essa, a gente quebrar E o isso. autoconhecimento, Falar que você assim, pode, vem pra né? isso, né? Eu sou muito Tratar fã, a eu mulher acho que dentro de uma a redoma não psicanálise, ajuda a nada. terapia, Acho que ninguém né? deveria passar por essa E vida também sem olhar vida para isso. espiritual. Acho que isso contribui aí. muito Total. para você mudar a sua autoestima, Procurar. enfim. E eu acho que a gente está vendo um tempo de Acreditar em tanta você. abundância em todos os sentidos. Todo sentido. Porque
é sair do vitimismo, é entender que a autorresponsabilidade do fazer. A internet está com muito conteúdo de autodesenvolvimento gratuito para a gente pelo menos despertar. Nós estamos aqui levando esse conteúdo gratuito de troca, porque as pessoas vão se identificando com as nossas histórias e falando, poxa, se ela conseguiu, eu também posso, sabe? E é nesse lugar que a gente começa a despertar e começa a entender. Eu venho de uma família que eu não tive muitas bolhas, muitas dificuldades. Eu tive que romper tudo isso para conseguir, porque eu era chamada de metida besta. Quem você é? Não, esse lugar não te pertence. Mas certamente com a gente medo foi de proteção, por porque alguém, né? a família quer te proteger. Sim. E muitas das vezes você tem que sair desse lugar para você crescer. Verdade. Porque são mundos que eles não viram. Sim. Entende? Então eles querem proteger você de ser algo diferente. E essa proteção E esse não é ambiente da rede, de qualquer outro ambiente de troca, ele é infinitamente transformador, né? Então, eu acredito que temos muito a percorrer, mas nós aqui somos responsáveis pela próxima geração de mulheres que vai vir, pela próxima geração de homens que vão vir, porque a gente está vivendo tempo de abundância de conhecimento, né, de troca, essas partilhas que a gente está tendo aqui. Então, somos e temos uma responsabilidade muito grande. Vocês não acham? Sobre eu penso esse, que por sim. isso, gente, que o meu trabalho é esse, assim, não dá para ficar para mim, sabe? Todas as portas que se abriram, tudo que eu vivi, eu não poderia não estar sentada aqui se eu não tivesse falado. Gente. Não dá. A gente dá. precisa realmente transbordar. Compartilhar. E nunca, Transbordar. Ah, mas o que eu vou... História vai inspirar, meu Deus. Que história Hoje linda. eu penso diferente. Sabe? Inclusive, as histórias de vocês têm que Hoje ir eu a penso palestras. Quase uma Hoje eu penso responsabilidade diferente, nossa. É quase uma É uma responsabilidade, obrigação. uma obrigação. Nós que somos hoje eu penso espiritualizadas, a gente tem a obrigação. Eu ouvi um depoimento de Alok, que ele fala exatamente o seguinte: ele foi na miséria da miséria lá da África e questionou Deus sobre por que tanta miséria, por que tanta gente com tanto e tantos com tão pouco. Que coisa triste, ele chorou muito e ele viveu uma experiência com Deus, onde Deus falou o seguinte para ele: existem pessoas com pouco para pessoas como você ajudar. E não é sobre dinheiro, às vezes é nossa história de vida, como nós chegamos até aqui, como nós saímos desses buracos, os desafios da vida. Nós temos uma missão. Quando a gente entende isso, a gente pega uma força que a gente não sabe de onde para levar a gente para o mais, para alcançar pessoas. Na verdade, você vai florescer onde Deus plantar. Às vezes a ajuda é em dinheiro, sim. Às vezes é alimento, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é uma história. É um sorriso. Então, a gente tem que ter essa noção que o Criador, quem te criou, também sonhou, também teve sonhos para você. Que na hora, minha amiga, que ele chegar e falar aqui agora, te chamei, conta pra mim aí, o que você fez? É ele com... Vamos passar a régua? Vamos passar a régua? E aí existe um propósito de vida, um talento, uma missão, um motivo do Criador ter te colocado aqui. E um dia você vai dar conta disso. Então, quanto mais rápido à toa, não. Quanto mais rápido a gente esse bate-papo tá tão bom que eu queria abrir uma garrafa de vinho aqui pra gente ficar. Que delícia. Mas estamos chegando ao fim. Já voou, né? Olha só, eu quero perguntar para cada uma de vocês. Qual é a mensagem que vocês deixam? Vou começar para Gil. Qual é a mensagem que você deixa para quem está vendo agora? Você que fala muito com um jovem. E eu sinto de verdade que você tem essa missão. Porque você já está. Papai do Céu te entregou os jovens na sua mão. São muitos jovens que passam perdidos, desorientados, que vão, às vezes, se formar e se perdem emocionalmente nesse lugar porque não foram preparados para a vida aqui fora, que não é fácil. Qual é a mensagem que você deixa para quem está te ouvindo agora? Acredite, né? Acredite nos seus sonhos, acredite no que você quer, estude. Acho que a gente tem... Os jovens de hoje estão preguiçosos demais. Eu acho que as pessoas têm que estudar. Vocês estão tendo a oportunidade de ter e o que a gente não teve na nossa juventude foi a internet. É verdade. Né? Tá tudo tão fácil, tá na mão. E então aproveite as oportunidades, estude você, aprenda a entender quem é você.
não desista dos seus sonhos, tenha persistência, não se vitimize, né? Tão ruim esses jovens vítimas, ó céus, ó vida, sabe? Encara a vida e vambora. E é assim que eu fiz a minha, e é isso que eu acho que você que está me assistindo, que é um jovem, que deve fazer, entendeu? Menos blá, 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 e mais ação, menos chororô, a vida é linda, maravilhosa, vocês estão vivendo uma época, né, que tem tudo. Tudo de mão beijada. Exatamente. Acho que então, esse é o problema. A vida é de quem faz, né? O sonho é só sonho, né? E valorizem, né, as coisas, valorizem os pais de vocês, a família. Porque no final, se né? hoje vocês estão aqui é porque alguém ajudou vocês a estarem, né? Alguém deu de comer, alguém se importou com você. E as primeiras pessoas que se importam com a gente é as nossas famílias, né? Às vezes não é um pai ou uma mãe, mas é uma tia, é uma avó que criou. Enfim, alguém te trouxe até aqui. Então, valorizem as pessoas que te impulsionaram, né? E é isso. Eu acho que eu vejo os jovens de hoje, assim, né? Tenho oportunidade de ter... Eu sou casada com o Cláudio, ele tem 2 filhos, né? Então, às vezes, são adultos já. E aí, às vezes, eu vejo o sofrimento, às vezes, de atenção. Às vezes, uma ligação, né? Às vezes, eu vejo meu marido sofrendo, às vezes, é uma ligação que quer e não tem. Então, e ele é um pai tão amoroso. Então, assim, jovens, valorizem seus pais. Sim. É tão pouco tempo, né? A vida voa. A vida voa. Piscar de olhos. E estudem, né? Isso que eu acho que eu vejo que as pessoas perdem muito tempo não estudando e presas em brigas, em conflitos, em futilidades. Verdade. E não dão importância ao que tem que ser dado, que é família, espiritualidade, enfim. Amém. E você, Cássia, qual a mensagem que você deixa para quem está te vendo agora como uma mulher que reconstruiu, uma fênix, como você diz aqui no livro? Então, a minha mensagem que eu quero deixar para você, que não sei em que momento da sua vida você está passando, mas independente do que seja, se existe fôlego, há esperança. Se você está vivo, é porque o teu Pai, o teu Criador, assim o permitiu. Então, eu creio que ainda há algo para ser feito através de você. Então, se mune aí de esperança, de fé e continua vivendo. Ore, busque forças, né? Na sua família, em Deus em primeiro lugar, e continua avançando, porque grandes coisas virão através do que você está passando, inclusive para outras vidas, talvez inspirando, talvez ensinando. Eu não sei, né, como é que Deus vai te usar, mas uma coisa eu sei, que o que você está passando é um processo, e quando você passar por esse processo, você vai estar maior e melhor. Então, creia nisso, que isso é verdade. Lindo, gente. Vocês estão arrasando, vocês estão inspiradas hoje. Deus, coisa linda. Tem uma coisa assim que eu vejo muito os jovens, né? Cheios de vontade. Cara, a gente não faz sempre o que a gente está com vontade, não. Não. Faz o que precisa. Tem que fazer. Adulto faz o que precisa. Criança jovem hoje faz não o sabe que receber o não. Né? Criança faz pirraça, adulto resolve as coisas. Então, acho que é isso. Os nossos jovens de hoje precisam ser mais adultos. Mais né? adultos. Menos precisam crianças. crescer. E você, Martinha? Qual a mensagem? Vamos lá. Eu acho que se ame mais, seja feliz com você mesma, não procure a felicidade no outro, a felicidade tem que estar dentro de você, respeite a sua família, é uma base, respeite a sua saúde, porque eu acho que para você ser alguém na vida, você tem que ter saúde, você tem que ter uma base familiar, e aí as coisas fluem. Corra atrás do que vocês queiram, não desistam na primeira, e não tenha só planos, tenha ação, porque plano sem ação não chega a lugar nenhum. Você tem que botar em prática, erre, volta, faz outra vez, tente, um dia vai ser melhor do que o outro.
e seja feliz. Existe caminho para todo mundo. Tenha ideias e coloque elas em prática. Uau! Ai, gente, vocês arrasaram! Que coisa mais linda! E assim foi mais um podcast, mais um capítulo, episódio desse bate-papo incrível. E esse livro você consegue encontrar se te inspirou, se te ajudou. Se você está super encantado com tudo isso, você consegue encontrar esse livro aqui na Amazon. Depois a gente coloca aqui, ó, o endereço. Muito obrigada.